Tá. Vamos começar. Boa tarde. Isso aqui o que é que eu faço? Vou fazer alguma coisa aqui. Boa tarde, senhoras e senhores. Dou por aberto o debate público com o lançamento do manifesto em defesa do transporte público gratuito. A mesa está assim constituída. Excelentíssima senhora prefeita de Japeri, Gessé, cadê a relação que tu botou aqui? Não botou. Aqui não. Cadê a relação? Na mesa. Tem só um minutinho. Você estava com ela aqui na mão, cara. Não, estava com a Roberta, botou aqui para você. A Roberta levou. Vai ser Paulo Faria, vai ser Cátia Branco. Tá. Excelentíssima senhora prefeita de Japeri, começar tudo de novo. A mesa está se constituída. O vereador William Siri vai participar por Zoom. Gostaria de chamar o senhor Sandro César, presidente da Central Única dos Trabalhadores. A senhora Cátia Branco, vice-presidente da CTB. Senhor Isaac Regis Overney, gerente de infraestrutura da Firjan. Diego Mateus, representando a Secretaria de Transporte da cidade do Rio de Janeiro. Ângelo Monteiro Pinto, diretor de mobilidade do Instituto Rio Metrópole. E a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, que está a caminho. Está chegando. Gostaria de chamar o senhor Paulo Valente, representando o Sindicato das Empresas de Ônibus. E nós convidamos também a companhia do metrô e a Supervia. Não sei o que houve que não foi feito, não nos retornaram. Está faltando gente aqui, rapaz. Bom, a prefeita está a caminho e a gente vai dar início aqui à nossa
reunião. Nossa região metropolitana, composta por 22 municípios, 75% da população do nosso estado está na região metropolitana, e é evidente a necessidade de nós trabalharmos pela integração de transporte, do sistema de transporte dessa região. Até porque, como aqui nós falamos, a maioria da população fluminense vive, trabalha, mora, estuda e faz o seu lazer na região metropolitana. E é evidente que o sistema de transporte, além de não ser integrado, é muito precário. E é preciso que a gente trabalhe no sentido de melhorar essas condições. A primeira coisa é a integração. Já foi tempo que... pode vir para a mesa, por favor. Prefeita, bem-vinda. É evidente que a integração é o primeiro passo para a gente melhorar nossos meios de transporte. Por isso, a comissão especial, que não é uma comissão de transporte, é importante que se diga, a comissão de transporte tem seu papel aqui de fiscalização, enfim, uma série de atribuições que a Câmara conferiu a essa comissão. O nosso mistério nessa comissão é exatamente a gente atuar no campo daquilo que é falho e no qual a Comissão de Transporte, por tanta atribuição que tem, não tem tido condição de tocar, que é a questão da integração, da ampliação dos diferentes modais, da requalificação, da renovação de frotas. Esse é o caminho, né? O presidente Lula anunciou um PAC, né, que aponta para uma série de medidas, dentre elas a famosa linha 3 do metrô, que a gente espera que seja iniciada agora nesse governo. Falta ainda, a gente tem aqui na linha 4 do metrô, a estação da Gávea, que está inconclusa, e a sua ligação com a Tijuca. Isso vai melhorar a vida do carioca-se muito. Estou falando de carioca, eu sou vereador carioca, tenho que puxar um pouquinho da brasa para a minha sardinha, né? Mas vai melhorar a nossa qualidade de vida muito, da população de uma forma geral, até porque, como o Rio concentra muito a sua região metropolitana, a cidade do Rio de Janeiro concentra muito dos serviços e de moradia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que a gente tenha uma visão bem, eu diria, ampla das medidas a serem adotadas. E essa ideia do manifesto é um chamado a uma mobilização nossa, né, a Câmara, junto com as instituições, junto com os prestadores de serviços, no sentido de buscar avançar mais, aprofundar mais nas medidas já apontadas. Uma das coisas que a gente vai sugerir aqui é uma próxima reunião com o secretário nacional de mobilidade do Ministério da Cidade, porque é exatamente ali onde é discutida e implementadas as medidas que visam melhorar a mobilidade urbana no Brasil. E a gente sabe que o grande gargalo, falando-se em mobilidade, está nas regiões metropolitanas desse país. Então,
Esse é o objetivo desse encontro. Agradeço e muito o atendimento ao nosso chamado, né? Não foi convocação, foi um chamado. E vamos caminhar juntos no sentido de melhorar as condições de deslocamento da população carioca. Está aqui presente, amigo, companheiro, camarada, deputado Carlos Santana, e eu tive a oportunidade de participar de um evento que ele liderou lá na Zona Oeste, em Campo Grande, tratando do tema trem para a Zona Oeste, da melhoria das condições de trem para a Zona Oeste. E a gente vai ter que trabalhar junto, né? Pegar aquele povo da Zona Oeste que está mobilizado e de outras... Ontem eu tive uma reunião na Rocinha, e a gente tem que ver o grande e tem que ver o pequeno, né? o micro ali. E a Rocinha é uma microcidade que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, com problemas de transportes enormes, né? Então, eles tiraram lá uma comissão que vai dialogar conosco no sentido de melhorar as condições de deslocamento da população ali da Rocinha. Eu acho que muito deixou de ser feito durante anos, mas é momento de a gente buscar apontar um futuro de esperança, né, para o nosso povo, que quando se fala de buscarmos um estado de bem-estar social, não pode faltar o transporte. Como é que vai ter bem-estar social com transporte cheio, com transporte hoje, né, que a gente chega ao nível de botar um ônibus para a mulher, vagão para a mulher, que dada a situação de dificuldade que tem, ônibus cheio, vagões lotados, etc., né, o setor mais vulnerável são as mulheres, então tem que separar um pouco, né, tem que separar literalmente para garantir conforto, segurança e tranquilidade com as pessoas. Mas eu espero que isso seja algo temporário, que a gente tenha um sistema de transporte onde não precisemos lançar mão desses expedientes, né? Então, esse é o sentido do nosso esforço, viu, Sandra, que representa aqui a Central Única, a companheira da CTB, a companheira Cátia Branco, que representam aqui os trabalhadores. Esse é o sentido da coisa, né? Da gente buscar dar uma pequena contribuição na questão da mobilidade urbana. Antes de passar aqui para a mesa, cada companheiro da mesa terá à disposição aqui 5 minutos para se colocar. Eu já anunciei o Carlos Santana, quero anunciar a representação aqui do deputado federal Raimon Suliema Franco. Seja bem-vindo aqui. E o senhor Licínio Rogério, representante do Fórum de Mobilidade Urbana e a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro. E não está aqui, mas eu vou... Já está aqui. Anunciar o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, companheiro Francis Bogossian, que seja muito bem-vindo aqui presente conosco. Então, cadê o Gessé? Cadê a ordem das falas aqui? Ladies first. Bom, vamos começar pelas mulheres. Companheira Cátia Branco, representando aqui a CTB, por favor. Ok, obrigada. Boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui. Quero saudar a mesa em nome do nosso vereador Edson e também da outra companheira, Fernanda, prefeita de Japeri. Eu represento a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. A CTB é uma central que fez 15 anos recentemente, enfim, e o tema de hoje, ele é emergencial. Esse manifesto vejo com alegria e necessário para as trabalhadoras e trabalhadores, porque a realidade é dura
duríssima, principalmente para aquele trabalhador que gasta mais de 4 horas para chegar no seu trabalho. E quando ele chega no seu trabalho, ele já está exausto. E aí não tem como não falar das mulheres. E para essa mulher conseguir chegar no seu local de trabalho, que antes ela tem, infelizmente, que ainda não chegamos a compartilhar todas as atividades, nós sabemos que companheiros exercem isso nos seus lares, mas tem alguns que ainda não exercem, e o dever ainda do cuidar sobrecai sobre as mulheres. Então, antes dela sair, ela tem que fazer uma grande vistoria na sua casa. E aí tem os seus filhos. E quando chega no seu trabalho, já chega cansada, já chega exausta. E isso se o empresário ainda quiser ficar com ela, porque vai alegar que ela atrasou. Então, assim, é um assunto urgente, é um assunto que não pode deixar para depois. A CTB se soma também a esse manifesto e falar que estaremos nas ruas, porque nós, não é, Sandro, do movimento sindical, a gente utiliza tudo aquilo que é valoroso para o trabalhador, nós associamos à luta, e nós estaremos na luta por um trabalho que seja digno e que o transporte possa levar com tranquilidade e com segurança. E que esse transporte também possa atender os PCDs, porque a gente sabe da realidade, quando a gente entra em um ônibus, qual o ônibus a gente conta que possa levar um cadeirante. E quando aparece o cadeirante, a dificuldade que é, e nem sempre aquele ônibus está funcionando. Tem um elevador, mas a manutenção, de repente, não existe, e aí já vem a humilhação para o PCD. Então, tem que dar igualdade para essas trabalhadoras PCDs e para esses trabalhadores, mas que sejam realmente de igualdade. Os trens são lotados, as pessoas não conseguem nem levantar uma mão para poder se segurar. E aí, vereador Edson, é que vem a questão do vagão, o absurdo que a gente ainda tem essa violência sexual que acontece nos meios de transportes. E são inúmeros. E os que acontecem, que chegam na delegacia, são que as mulheres têm coragem de ir lá e falar. Porque até para ela ir lá denunciar, ela vai perder o seu dia de trabalho. Olha só. E ainda quando chega, não é bem atendida. E a violentada ainda se sente envergonhada. Então, assim, são várias dificuldades. E esse manifesto, eu só vejo com bons olhos, tenho certeza que mais e mais instituições, movimentos sociais, mais prefeituras, mais empresários, que seria o ideal também assinarem, né? Que eu acho que é isso que a gente busca, é isso que a gente está aqui para fazer esse lançamento e para que a gente possa divulgar. Porque nós queremos mais trabalhadoras, mais trabalhadores no mercado de trabalho, com dignidade, podendo sair da sua casa com tranquilidade e chegar no seu local de trabalho, seguro e digno e com preço justo. Que o preço é altíssimo, porque tem aquele trabalhador e trabalhadora que ainda não está trabalhando e para sair do seu local de trabalho não tem sequer o dinheiro da passagem. E quando ela vai procurar o trabalho, ele vai procurar o trabalho, ainda tem alimentação. Então, assim, são vários probleminhas que nós, da classe trabalhadora, colocamos para vocês, mas tenham certeza que soluções chegarão e que são com atitudes dessas que podemos avançar. E o final aqui do manifesto é bem legal quando fala que não precisa inventar a roda, né? Só precisa a união para fazê-la rodar. Então, é isso que a CTB
deseja e tem certeza que isso vai almejar para as trabalhadoras e trabalhadores do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Passar a palavra à excelentíssima senhora prefeita de Japeri, Fernanda Altiveiros. Uma boa tarde a todas, todos e todes. Primeiramente, agradecer o convite. Lhe cumprimentando, Edson, quero cumprimentar todos que estão compondo a mesa, cumprimentando o companheiro Carlos Santana, quero cumprimentar todos que estão aqui na plateia. Parabenizar, Kátia, pelo seu discurso, muito coerente e essencial. Dizer que nós, Edson, e quando eu digo nós, eu falo em meu nome, em nome de muitos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, que eu já venho conversando, porque eu acho, isso é uma opinião, está ficando cada vez mais reafirmada na minha mente, que eu acho que o Brasil precisa ter um despertar de consciência com relação à mobilidade urbana. Acho que é a pauta mais importante e uma das que mais precisa ser discutida nos próximos anos. Falar do sistema de mobilidade urbana a nível nacional, eu acho que a gente enxuga gelo se a gente discutir se o sistema tem condições, no formato que ele tem hoje, de continuar. Eu acho que isso já é sabido, entendido, até por quem não se aprofundou no tema, de que o sistema está falido. E não está falido de hoje, está falido de muitos anos. E nós precisamos debater, discutir, trazer soluções. Acreditamos que só com a mudança real do sistema a gente vai ter porta de saída, vai ter viabilidade. Conversando com os maiores especialistas na área, a gente entende que tem saída sim. A gente pode ter uma passagem muito mais barata, a gente pode ter um sistema muito melhor, que atenda realmente os trabalhadores e as trabalhadoras, só que a gente entende que precisa de investimento. E esse investimento, temos o entendimento que precisa vir do governo federal. Como médica, a gente, e hoje gestora, a gente entende a importância que foi o Sistema Único de Saúde na área da saúde. E a gente precisa ter o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Porque a mobilidade, ela afeta diretamente a vida do trabalhador e da trabalhadora, e eu falo como médica, continuo falando como médica. As pessoas perdem qualidade de vida nos nossos sistemas de mobilidade, seja o trem, o ônibus, o metrô, a barca, o mototáxi, como a gente tem em algumas cidades, como a minha, por exemplo. E as pessoas começam a buscar alternativas. E a alternativa não tem que ser criada pelo povo. Nosso povo é criativo, né? Mas as alternativas têm que vir dos governantes. Isso a gente não vai abrir mão. Acredito que é para isso que eu sou prefeita, e é o que eu tenho conversado com os prefeitos. Quando a gente fala, por exemplo, da concessão da supervia, afeta diretamente não só a cidade de Japeri, mas todas as cidades onde o ramal passa, e vai refletir aqui na capital. E eu acho que o povo já perdeu muito, Edson. Nosso povo já perdeu muito, é o que eu digo na minha cidade, não pode perder mais nada, e a gente tem que lutar até o último segundo dos nossos mandatos, das nossas vidas, estando à frente de mandatos ou não, com a sociedade civil, como sociedade civil, mas a gente não pode deixar nunca de perder a esperança e de lutar. Então, dizer que já tive
a oportunidade de conversar lá na SAF, na Secretaria, né, de Assuntos Federativos, já levamos a questão, já conversamos com 2 ministros, né, o ministro Padilha, já conversamos com o ministro da Cidadania, ele já tem o entendimento de tudo que está sendo construído aqui na Baixada Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Já conversei com o senhor governador do estado do Rio de Janeiro, passei para ele também, tudo que está sendo conversado, tudo que está sendo articulado, e o governo do estado precisa entender que nós estamos aqui não só para apontar o dedo, criticar, mas nós estamos aqui também para discutir soluções reais, porque afeta o povo, e quando se trata do povo, todos têm que estar juntos, têm que somar esforços. Então, passei também, conversei isso com o senhor governador do estado do Rio de Janeiro, e acho que o manifesto hoje, ele vai ser um marco, Edson. Então, lhe parabenizar pela iniciativa, dizer que nós estamos juntos nessa luta, em defesa do povo do estado do Rio de Janeiro, e não só do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que esse movimento vai crescer, vai trazer governadores de outros estados, prefeitos de outros estados, vereadores e vereadoras, prefeitos, prefeitas, senadores, porque a mobilidade urbana, ela precisa avançar muito, e hoje é um problema não só de mobilidade, mas de saúde pública, e reflete na economia, em tudo. Então, precisamos nos unir, e tenho certeza que vamos avançar muito, porque o movimento que a gente vê aqui é um movimento que, em outros momentos da história, vimos em outras áreas, e foi aonde conseguimos alcançar objetivos concretos e reais. Então, queria agradecer a todos, dizer que eu estou aqui para colaborar, quero somar o máximo que eu puder, e contem com essa prefeita para que a gente possa evoluir cada vez mais. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, prefeita Fernanda. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Ângelo Monteiro Pinto, representando diretor do Instituto de Mobilidade da Metrópole. É esse o nome mesmo? Rio Metrópole, desculpe. Boa tarde a todos. Alô. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite ao vereador Edson Santos. Gostaria de agradecer à prefeita Fernanda, todo o carinho que ela tem com o IRM, agradecer a todas as autoridades presentes, dizer que é uma honra para o IRM e para nós, né, estarmos aqui nesse evento. Acho esse evento de suma importância para o desenvolvimento da região metropolitana. O IRM hoje, como órgão, tem feito um trabalho, tá, de oficinas presentes em alguns municípios. Vamos fazer em todos os 22 municípios da região metropolitana para poder fazer uma avaliação de todo o sistema de transporte. Uma missão, né, que a sociedade espera do Estado, que espera do Instituto. Eu sei que as dificuldades são grandes, mas nós estamos já fazendo um trabalho de identificar e diagnosticar todos esses problemas que a gente tem encontrado, tanto na questão ferroviária, quanto na questão rodoviária, no transporte individual, no transporte do pobre, dos ciclistas, e de todas as interferências que tem e que possam ter, que afetam o dia a dia das pessoas, as questões que a gente está vendo de integrações de bilhete único,
de uma pessoa que está saindo, de repente, lá da Baixada e vai mudar para um outro sistema de transporte aqui no Rio, a gente poder compatibilizar, né, essa questão de um bilhete único que possa ser usado unicamente por uma pessoa, sem que ela tenha que ter 2, 3 cartões, sem que tenha que pagar 2 vezes. Então, o IRM tem se colocado como um órgão que está trabalhando, que está visualizando todos esses problemas, que está encontrando, está fazendo um grande diagnóstico, e estamos investindo em contratos e avaliações para que a gente consiga, junto com os prefeitos do Rio de Janeiro, com a Câmara de Vereadores, eu gostaria que o vereador Edson Santos desse também o nosso abraço ao presidente Caiado, a todos os vereadores aqui do Rio de Janeiro, que tanto também nos ajudam no dia a dia, e para que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de parceria, onde a Secretaria de Transporte do Estado, o próprio IRM, os secretários municipais de transporte de cada município, é um trabalho que, para poder dar certo, como diz a prefeita, vai depender de um esforço de todos nós. E o IRM está aí para contribuir, o governo do Estado está para contribuir, e nós estamos trabalhando duramente para poder desenvolver o que está dentro do PEDUI, o que está dentro do nosso programa, e tenho certeza que, com a parceria de todos, com a união de todos, e com um duro trabalho, com muito investimentos, muito suor, nós vamos chegar numa melhoria para a população que tanto precisa de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. E agradeço muito a vinda do Instituto Rio Metrópole, que é fundamental para a gente discutir uma articulação, né, de região metropolitana, onde haja efetivamente um articulador. Eu quero passar a palavra agora ao senhor Diego Mateus, representando aqui a Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer aqui em nome do prefeito Eduardo Paes, em nome da secretária Maína Celidônio, o convite do vereador Edson Santos. Ele falou que é um convite, não é uma convocatória, mas para a gente da Secretaria de Transportes. Sempre que convidados aqui à Câmara, a gente vem quase como uma convocatória, porque essa Câmara tem sido muito generosa para a gente, sobretudo nos projetos que a gente tem enviado aqui à casa, os projetos que têm mudado alguns rumos da mobilidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Dentre eles, eu fico muito feliz de ter visto como primeiro ponto aqui do manifesto a separação da política tarifária, né, onde se separa o que é a tarifa pública, né, que a gente chama a tarifa do passageiro, da tarifa de remuneração ao operador. E essa foi uma lei que foi aprovada aqui pela Câmara, salvo engano, até por unanimidade, em 2021, quando foi enviado o projeto de lei. E isso tem dado reflexos muito grandes. Talvez o passageiro não né, direto, ali, o usuário não veja isso diretamente, mas isso tem permitido a gente mudar muita coisa na política de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, dentre elas o próprio acordo judicial que foi firmado em junho de 2022, onde a gente permitiu agora o subsídio na cidade do Rio de Janeiro. Nesse ano de implantação, já foram mais de 600 milhões que foram investidos para financiar a operação de transporte por ônibus da cidade do Rio de Janeiro. E isso é uma mudança muito grande. Isso significa que agora o custeio do transporte público na cidade do Rio de Janeiro não se dá mais apenas pelo usuário que paga a tarifa, né? O usuário que embarca no ônibus, embarca no BRT, mas sim por toda a cidade. Quando eu falo desses 600 milhões, é os 600 milhões do orçamento público, ou seja, todo cidadão contribuinte da cidade do Rio de Janeiro está participando no custeio da mobilidade urbana. Mesmo aquele o cidadão que mora, enfim, em algum bairro, que tem o seu automóvel, que não utiliza ônibus, que não utiliza BRT, ele está ajudando a custear o serviço de mobilidade urbana, que é um serviço público. Isso é muito fundamental. Além disso, além dessa lei que foi muito importante para a nossa mudança aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos também fazendo uma separação, não só da tarifa, mas uma separação do que é a frota. Começamos com o BRT, né, então a gente está finalizando agora a compra de mais de 600 ônibus articulados aqui na cidade. Pode também não parecer para o usuário que é uma mudança significativa, mas significa dizer que agora a frota do BRT ela não pertence mais ao empresário de ônibus, né? Está aqui até o Paulo Valente,
que já teve muita frota de BRT, sabe bem como é que funciona isso. Mas agora a frota de BRT da cidade do Rio de Janeiro, ela pertence aos munícipes. Mais uma vez, mesmo o cidadão que não utiliza o BRT, que não mora nem perto de uma estação, ele está pagando pelo ônibus que a gente está adquirindo. Então, a gente muda completamente a lógica de financiamento da mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que esses pontos têm avançado muito. A gente também sabe que tem muito a avançar na cidade, o transporte municipal ainda é muito precário, sobretudo o próprio sistema de ônibus urbano, o sistema de ônibus convencional. No BRT, a gente já fez a reinauguração, né, dos 2 corredores com essa frota nova, tanto a Transolímpica quanto a Transcarioca, já agora nesse ano. Até o final do ano, pretendemos reinaugurar a Transoeste, já com novos ônibus, também terminais que estão em construção, né, novos terminais para a Transoeste, que foi justamente o primeiro corredor da cidade que foi implantado em 2012 nesse modal, né, nesse modo de transporte que é o BRT, e no começo do ano que vem, muito provavelmente, inaugurar finalmente a Transbrasil, né, que conversa muito com a composição dessa mesa, dado que é uma mesa muito feliz de participar de uma mesa metropolitana, aqui em nome do Ângelo, do Rio Metrópole, a própria prefeita de Japeri. A gente sabe que os problemas de mobilidade do Rio de Janeiro não terminam na Pavuna, não terminam em Santa Cruz, não terminam aqui na Praça 15. Né? A gente está totalmente integrado dentro de uma área metropolitana, então é fundamental, e acho que esse corredor Transbrasil vai ser um corredor de convergência da metrópole para o Rio de Janeiro, mas a gente também precisa que os outros modos do Estado, que os outros agentes aqui do entorno participem disso. Então, muito feliz com o lançamento desse manifesto, com a proatividade da Câmara, com a proatividade do vereador Edson Santos no lançamento desse manifesto. Agradecendo mais uma vez o convite, estamos aqui abertos para o debate, para a conversa. Muito obrigado. Eu é que agradeço e dizer que esse diálogo é importante de ser estabelecido, até porque hoje o Rio tem inaugurado uma nova modalidade de contratação do sistema de transporte, onde o poder público é responsável pelos equipamentos e o prestador de serviço tem que prestar o serviço, né? Conta-se quilometragem, né? Nem número de passageiro, né? Porque o número de passageiros, às vezes você ficaria esperando, são 35 sentados, mas vamos botar aí 70, 80, e o ônibus vai superlotado. Agora não precisa mais esse expediente, até porque se o ônibus vazio, ônibus cheio, a remuneração é a mesma, não é isso? Eu não estou enganado, né? Então, eu acho que isso é importante de ser pensado em nível do Estado do Rio de Janeiro, além da integração da bilhetagem, até porque quando a gente tem o trem, vai ter a Transbrasil, tem o metrô, até para facilitar a vida do usuário, se tiver um bilhete, apenas um bilhete, um sistema integrado, né, vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Eu fico pensando em ter um bilhete intermunicipal, um bilhete estadual, vai ser uma confusão na vida do cara, danado. Além de apontar para uma redução das tarifas, né? E algo que é pensado hoje e discutido, muito discutido, que é a gente caminhar para a tarifa zero, onde o transporte será um direito efetivo, né, do trabalhador. Mas isso a gente vai resolvendo no curso da vida. Eu vou convidar para fazer uso da palavra o senhor Paulo Valente, representando o Sindicato das Empresas de Ônibus do município do Rio de Janeiro. É importante ressaltar o nosso esforço em trazer o metrô e a Supervia, para que a gente tenha esse diálogo envolvendo os diferentes modais de transporte da nossa região metropolitana. Mas vamos chegar lá. Bom, boa tarde a todos. Saudando o vereador Edson Santos, saúdo a mesa aqui. E eu queria falar do prazer de estar sentado hoje aqui. Conheço o Edson há mais de 30 anos e, por muito tempo, nós sentamos do lado oposto da mesa, sempre discutindo, como com os trabalhadores, com a própria secretaria, com os técnicos, com
com a academia, e os ônibus estavam do outro lado. E a gente sempre discutindo, e nunca chegava a nenhuma conclusão. Então, hoje é um prazer estar sentado ao lado do Edson aqui, compondo a mesa para se discutir soluções para a mobilidade urbana da nossa cidade. Passamos por uma série de problemas, todo mundo sabe. Todo o setor de transportes atravessa uma grande crise, supervia, barcas, ônibus, metrô, isso tudo passa, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Tinha uma crise muito grande, especialmente aqui no Rio de Janeiro, por causa do esvaziamento econômico, a partir de 2016, que a pandemia veio agravar. Mas acho que a única coisa boa que a pandemia pode ter trazido para a gente foi justamente essa discussão de como tem que funcionar o transporte, que é tão essencial. Acho que pela primeira vez se olhou para o transporte como uma coisa realmente essencial. Sem o transporte nada funciona, porque a pessoa não chega ao hospital para trabalhar, a prefeitura, o comércio fica sem seu funcionário, quer dizer, nada funciona. E não só o transporte dos passageiros. Tal Isaac aqui, pelo sobrenome Overney, deve ser de Friburgo, lá da região, trabalhei por 3 anos e meio em Friburgo, conhecendo bem, porque a mobilidade não é só o transporte público dos passageiros, é o transporte de carga. Tá? A Vivi Zampelli aqui, que é o transporte por bicicleta, o transporte a pé, tudo isso tem que ser muito discutido. E uma coisa que a gente vem falando sempre no Rio Ônibus é que a gente não tem que tem que se preocupar, sim, com o dia a dia do trabalhador, de todo mundo, mas tem que pensar que o que vai se querer para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana. A gente tem que discutir a mobilidade urbana muito a sério. O planejamento urbano, a ocupação do solo, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a pandemia aflorou essa discussão, vários sistemas aí ficaram parados, e a quebra de paradigmas que ela trouxe foi essa. A gente pegou as discussões da academia, está aqui o Licínio, todo mundo aqui do CREA, que está sempre discutindo isso, e trouxe para a mesa aqui já. Não há mais tempo a discutir. O Edson falou, isso ainda vai levar anos, mas acho que a gente, nos últimos 2 anos, evoluiu 10, 12 anos, Edson, nessa discussão. E eu li o manifesto, está perfeito, eu não teria nada a acrescentar. Acho que a nossa grande discussão hoje é justamente essa. Estamos aqui trabalhando junto com a secretaria, a gente raramente tinha uma reunião, a gente hoje senta 5, 6, 7, 10 vezes por semana, são vários grupos de trabalho discutindo sobre isso. O Rio Ônibus hoje se faz representar no Conselho da Firjan, está participando no Conselho da Associação Comercial. Toda reunião que nos convidam, estamos presentes lá para levar isso. E essa é a grande discussão. Então, primeiro, que mobilidade que a gente quer para a nossa cidade? Ou melhor, que cidade que a gente quer? E a mobilidade está dentro disso, da nossa cidade, da região metropolitana como um todo. E o segundo, como a gente deve financiar esse sistema? É o Sistema Único de Mobilidade, como tem o SUS, que é um sucesso, acho que tem que ter o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, que a gente tem que discutir isso. De onde virão os recursos? A gente tem um exemplo de Maricá, que é um exemplo aí maravilhoso de tarifa zero, em que toda a economia do município se beneficia dessa tarifa zero. Só que não é uma tarifa zero, alguém paga essa conta. Então, acho que essa é a grande discussão. O que a gente quer fazer, quanto custa dar esse transporte de qualidade que a população quer e merece, e quem vai pagar essa conta? Ela não deve recair somente sobre o município ou sobre o prestador de serviço, porque nós somos prestadores de serviço. Olha, coloca esse ônibus, faz isso, faz aquilo, mas eu tenho que ter condições de colocar. A prefeita sabe que saúde de qualidade custa dinheiro, segurança de qualidade custa dinheiro, e o transporte também. E essa conta não pode cair somente em cima de quem paga a passagem. Então, nos últimos 2 anos, a gente quebrou muitos paradigmas, há muitos a criar, e eu parabenizo, então, o vereador pela iniciativa. E muito obrigado por ter sido convidado aqui para o mesmo lado da mesa, Edson. Não, lógico. Quero, inclusive, dizer que é muito bem-vinda a participação do segmento aqui nessa mesa. Quando a gente constrói um pacto, não dá para fazer um pacto, conversa um grupinho aqui, outro grupinho ali e outro grupo acolá. Um pacto é todo mundo na mesa discutindo, brigando, dialogando e construindo.
E a ideia nossa aqui é dar um pontapé num pacto pela mobilidade urbana, onde todos ganhem, né? A complexidade do Rio, o tamanho da população da cidade do Rio de Janeiro, quando se pensa em tarifa zero, vão ter que ser criativos, né? Até porque todos terão que contribuir, né? Porque todos se beneficiarão. Então, não é só o usuário, né, que paga, que usa o ônibus, né? Todos terão que contribuir e a gente vai ter que buscar, né, uma engenharia, isso é um papel aí da Secretaria Municipal de Transporte. Vai dar muita discussão no Rio, vai dar muito debate, mas eu acho que é a partir disso que a gente vai encontrando as soluções para os problemas apresentados. Eu queria aqui anunciar o meu companheiro, amigo, né, o vereador Siri, a quem eu queria convidar para fazer o uso da palavra. O Siri é um cara que tem dado assim uma contribuição importantíssima nesse debate aqui da Câmara, e eu, com muito prazer, quero ouvi-lo também nesse momento. Siri. Obrigado, presidente, meu amigo Edson Santos. Na sua pessoa, quero saudar todos e todas que estão na mesa, que estão nos acompanhando também. Uma pena não poder estar aí hoje na Câmara, mas amanhã estaremos aí. Mas que bom que a modernidade também, né, tecnológica, nos dá essa possibilidade para participar. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu primeiro quero colocar primeiro a minha satisfação, né, em estar fazendo parte dessa comissão, em estar apoiando e também assinando esse manifesto, que é muito importante. A minha história toda sempre foi pegando ônibus, toda a minha formação, basicamente, na universidade, né, saindo de Campo Grande para ir para Cândido Mendes, no centro, fazer economia, foi de trem e metrô. Então, a mobilidade da região metropolitana, de uma certa forma, atravessa a minha vida e está podendo contribuir nesse momento como vereador, enfim. Fico muito feliz, né? E também ter a oportunidade de estar presidindo aí, de estar nessa comissão, e o Edson Santos, vereador, que todos os dias eu aprendo cada vez mais, e aprendendo mais uma vez aqui com essa habilidade de colocar, não só dentro da Câmara de Vereadores, né, trazer esse tema, que é um tema de debate público, e trazer movimentos, trazer o setor produtivo, trazer, enfim, a política, né? A política, no final das contas, somos nós que vamos definir, mas como também organizada, né? Sociedade civil organizada é o que tem que dar essa contribuição e dizer, né, quem vai pagar a conta, né? Porque nós queremos um transporte, chegando, como até foi colocado, tem aí Maricá, com tarifa zero, né? Mas alguém paga, então nós temos que discutir muito isso. Bom, acho muito importante, né, esse olhar de integração na mobilidade da região metropolitana. Olhar o trem, como disse, né, minha vida, pelo menos desde 2011 para 2012, eu comecei a pegar o trem frequentemente. Em algum momento ali eu já pude chegar em 55 minutos, 1 hora de Campo Grande para a Central do Brasil, pegando o trem 5h40. E hoje em dia isso é impossível pensar, imaginar que o trem saindo de Campo Grande vai chegar na Central em 1 hora. Hoje em dia pode se demorar até mais de 2 horas, porque tem uma série de questões que na minha cabeça, até incompreensível porque demora tanto, mas enfim, é uma realidade hoje. Essa precariedade e como o trem que é, né, a solução para o transporte de massa, tem que ter um investimento, mas a gente já vive há uns bons anos em crise constante, e isso impacta toda a cidade e toda a região metropolitana. Eu estou falando a partir de um morador de Campo Grande, né, da zona oeste da cidade, e aí pensando quem sai de Santa Cruz, mas também quem sai da Baixada e assim por diante. A gente precisa debater isso, o governo do Estado, mesmo sendo competência do governo do Estado, mas nós aqui na Câmara de Vereadores, né, como vereador, tem que debater, porque o trem, por exemplo, o ramal Santa Cruz todinho, pega a cidade de ponta a ponta, e as pessoas precisam trabalhar e perdem literalmente suas vidas. A mesma coisa a questão dos ônibus também, né? Como eu disse, nós
nós sonhamos e temos esse sonho, essa construção, porque tem cidades vizinhas, como Maricá, que já está na tarifa zero, mas nós temos que voltar a ter ônibus em cada canto dessa cidade que nós perdemos e muito, e se aprofundou cada vez mais na pandemia. Então, nós temos que voltar e o poder público tem que atuar diretamente, né? Por toda a crise que os ônibus passaram, enfim, nos mais variados âmbitos, né, do debate público, essa crise dos ônibus também. O BRT é uma coisa que a gente já vem sendo crítico há muito tempo, que desde lá de trás já tem um estudo até mesmo, né? Na época que o BRT começou a ser construído, com estudos que não ia viabilizar, né, não era o melhor modal ali de transporte, mas foi escolhido pelo atual prefeito e à época também, né, o BRT, e depois só veio piorando, e agora, mais uma vez, a prefeitura, com financiamentos bilionários, está comprando carro novamente, reconstruindo todo o sistema do BRT, mas já sabemos, tem que ser reconstruído, a gente mesmo votou a favor disso, mas tem que ter essa reconstrução, mas não vai dar essa busca de qualidade de vida a partir da mobilidade. Não é pelo BRT que nós vamos ter esse caminho, né? A gente vê também, e isso é uma escolha que nós precisamos mudar. Por exemplo, aqui em Campo Grande, nós estamos discutindo a questão do anel viário, né? Que é um investimento que, por óbvio, né, quem mora na Zona Oeste quer investimento de bilhões, mas é um investimento do anel viário que só viabiliza mais carros nas ruas. E nós estamos passando por um momento também que o transporte, ainda mais nas grandes cidades, são os maiores causadores de gás de efeito estufa. E nós temos que, até nisso, né, na questão da mobilidade, se tratando de emergência climática, o transporte também é central. E nós estamos ainda fazendo uma escolha errada pelo transporte, né, cada vez mais viário, enfim. Oi? Chamou, presidente? Não, é que está tendo um probleminha lá atrás, ali eu estou preocupado, né? Mas pode... Desculpa. Não, vou finalizar aqui. E aí, é isso, assim, a gente vê uma cidade, tanta cidade, mas não só a cidade do Rio de Janeiro, mas como toda a região metropolitana, muito escassa ainda de ciclovias, né? Como estava falando do anel viário aqui mesmo, o anel viário, como só está dando liberdade maior para carros, mas não tem ciclovia em todo o anel viário, somente uma parte. Então, são essas escolhas que eu acho que esse manifesto, na figura do presidente Edson Santos, que eu aprendo todos os dias, e mais uma vez, muito obrigado por estar me ensinando, que eu acho que esse manifesto vem em boa hora para colocar todo mundo na mesa, porque nós precisamos, daqui para frente, fazer boas escolhas. Porque, assim, o fato, né, o BRT lá atrás, nós fizemos uma escolha, o BRT depois ficou sucateado, e, ao mesmo tempo, nós temos que agora colocar mais dinheiro público no BRT. Nós não precisamos mais fazer isso. Estamos no século XXI, estamos falando da região metropolitana, uma das mais importantes da América Latina, e nós não podemos fazer escolhas erradas, porque quem sofre, no final das contas, é a cidade, e quem sofre no dia a dia é a população do estado do Rio de Janeiro, né? E aqui nós estamos não falando só de cidade, mas do estado do Rio de Janeiro. Isso em tudo, em relação ao trabalho, em relação à qualidade de vida e qual é a cidade que nós queremos. Eu acho que esse manifesto vem nesse momento muito oportuno, por colocar todo o setor produtivo, né, o máximo de pessoas pensando do lado, né, da economia, que está produzindo também, ou a população que produz também, enfim, que é usuário. E dar meus parabéns aí, estou muito feliz por participar desse manifesto e assino com muita honra aí. E, enfim, é isso, que a gente, daqui para frente, seja um espaço para a gente começar a escolher e fazer boas escolhas, né? Para que nós tenhamos qualidade de vida, e a mobilidade é fundamental nesse nosso ir e vir. Obrigado, presidente. Eu que te agradeço.
está tendo um problema com a criança ali autista, e quanto menos nós ficarmos em cima, melhor, né? Tem que deixar à vontade para que ela possa acalmar. A preocupação é grande, mas o caminho para resolver isso é dessa forma. Quero anunciar aqui a presença do companheiro José Augusto Valente, secretário de Transporte de Japeri. Bem-vindo aqui. José Augusto tem me dado boas orientações. Estou querendo colocar nas suas costas os meus erros, não. Quero colocar os acertos. O senhor Ricardo Godoy, representando a deputada estadual Marina do MST. O senhor Henrique Silveira, subsecretário da Secretaria Municipal de Integração. Antônio, já tem com quem dialogar ali, né? Eu queria convidar o companheiro Isaac Regis Overney, da Firjan, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o vereador Edson Santos, o vereador William Siri, a prefeita Fernanda Otiveiros, em nome dos quais queria cumprimentar toda a mesa. Acho que, como o Paulo bem colocou, estarmos todos aqui do mesmo lado da mesa discutindo um tema só mostra a importância dessa questão para a sociedade como um todo, independentemente de que organização está representando o quê, mas ela é importante para todos, né? E parabenizar o vereador e a sua equipe pela iniciativa. Acho que é importante que a gente tenha, de fato, um pacto pela mobilidade, tenha o foco na mobilidade nas nossas ações de planejamento. E eu queria aqui, nessas breves palavras, destacar um pouco do porquê, para a Federação das Indústrias, a mobilidade é um tema de suma importância. E esse tema é de suma importância porque não há como admitir que o indivíduo que leva 20 minutos para chegar ao seu local de trabalho e 20 minutos para retornar, ele tem iguais condições de produtividade do que o indivíduo que leva 3 horas, por exemplo, para chegar no mesmo local de trabalho. A produtividade desses dois indivíduos é totalmente diferente e há um prejuízo colocado aí, tanto ao indivíduo em si, quanto ao setor produtivo, quanto à sociedade como um todo. Nós costumávamos fazer um estudo, alguns anos atrás, que falava do custo da imobilidade, né? Qual é o custo do deslocamento? Será que a perda, o tempo excessivo no trânsito, gera prejuízo à sociedade como um todo? E fiquei muito feliz de ver a Prefeitura de Japeri aqui, porque eu lembro que Japeri era o pior município da região metropolitana em termos de deslocamento excessivo, ou seja, o munícipe de Japeri levava, naquela época, acho que mais de 3 horas para ir e voltar do trabalho todos os dias. Isso é uma perda para aquele indivíduo, isso é uma perda para o município, isso é uma perda para toda a sociedade, uma perda para o seu empregador, uma perda para todos, para o setor produtivo, para o indivíduo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social também. E é algo que precisa ser combatido. E ações como essa são importantes nesse sentido. O mundo tem pensado isso, se a gente for pensar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nos ODS, que a ONU traz, um desses ODS fala justamente sobre cidades e comunidades sustentáveis também no sentido de racionalização de transporte. Então, não vou aqui ser repetitivo daquilo que o Paulo, que o Diego, que o Ângelo já colocaram, mas o que eu gostaria de destacar é a importância não só dos projetos, e aqui o manifesto traz vários desses importantes projetos aqui, mas principalmente de um planejamento integrado de ações. É importante que se tenha em mente que mobilidade urbana é mais do que uma questão apenas municipal, mas é uma questão que envolve o conjunto dos municípios que precisam sentar à mesa, e aqui fiquei muito feliz de ver o IRM aqui participando, porque entendo que é uma entidade importantíssima nessa discussão, não só no planejamento, mas na implementação dessas ações. Eu brinco lá na Firjan que o Brasil conta com diversos projetos excelentes. A gente tem planejamentos de todos os tipos, são ótimos, todos eles. A nossa dificuldade é implementá-los, né? Todo ano a gente vai revisitando, vamos refazendo alguma coisa, e é fundamental que iniciativas como essa tragam, resgatem aquilo que funciona e, de fato, a gente consiga implementar. Ações como o Sistema Único de Mobilidade, como a tarifa integrada, a tarifa única ou a tarifa zero, seja ela qual for, são fundamentais. Mas, mais do que o planejamento, é importante que nós consigamos implementar essas ações, ainda que paulatinamente. Isso é importante tanto para o bem-estar da população, quanto para a geração de emprego e renda, porque
mobilidade urbana é fator de competitividade hoje para localização de empresas, localização de indústrias. Ninguém vem realizar um investimento em determinada região se ele não tem a segurança de que os funcionários daquela fábrica vão conseguir chegar e sair nos horários que aquela fábrica precisa funcionar. Então, esse é um fator de competitividade hoje para os municípios, para a região metropolitana e para a cidade do Rio de Janeiro também, e é importante que a gente trabalhe em conjunto nessa linha. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, reiterar o apoio da Firjan às ações e a nossa parceria no desenvolvimento desses projetos em conjunto e reafirmar aqui o nosso compromisso em prol da mobilidade urbana também. Muito obrigado. Que agradeço. Foi muito, quando nós visitamos a Firjan, eu quero fazer esse registro, muito bem recebidos pelo presidente da Firjan, juntamente com o Isaac e outros dirigentes da Firjan, liderados pelo Eduardo Eugênio. Nós tivemos uma boa conversa, né, sobre mobilidade, sobre a questão ambiental, que está ligada à questão da mobilidade, né, que hoje o nosso transporte é a diesel. Então, o diesel é altamente poluente, e foi uma preocupação muito levantada por nós lá, viu, Zé? Da matriz energética, né, do sistema de transporte da cidade, que precisa melhorar, não só do ponto de vista ambiental, mas até do ponto de vista arquitetônico, né? Quanto joga de chumbo no ar e cai aqui num prédio como esse, está fazendo 100 anos, né, o Palácio Pedro Ernesto, né? Então, tudo isso exige de nós um esforço no sentido da melhoria na qualidade do serviço de transporte da cidade. Eu queria convidar o companheiro Sandro, a quem eu agradeço, presidente da Central Única dos Trabalhadores, para fazer o uso da palavra. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Quero saudar aqui a mesa na pessoa do nosso vereador Edson Santos, que está desenvolvendo uma atividade importantíssima para a cidade do Rio de Janeiro e para toda a região metropolitana, quando se incumbe de chamar para si um debate que é vital para a nossa sociedade, que vive tão mal, porque aqui, se tem um lugar que se vive mal, é o Rio de Janeiro. E o transporte responde por boa parte dessa péssima qualidade de vida que nós temos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quero aqui saudar a nossa prefeita, Fernanda Ontiveros, em nome de quem eu saúdo todas as mulheres presentes aqui. Quero saudar as demais autoridades que estão aqui na mesa, saudar o nosso companheiro Ribamar Dadinho, secretário de Habitação do município de Queimados, da Baixada Fluminense, que também está aqui. É importantíssimo sempre refletir o porquê que está dando tudo tão errado. Imaginemos, aqui no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros lugares no Brasil a ter bonde. Em 1856. Em 1856. Depois passamos a ter bonde em uma malha ferroviária em toda a cidade do Rio, que tínhamos bonde em toda a capital da República. Desmontamos tudo, pusemos sobre os trilhos asfalto. Aí, meio que andamos para trás. Aqui a gente tem a incrível mania de andar para trás. É uma chaga que o Brasil carrega, de uma dificuldade de caminhar para trás, e isso é um episódio que chega a ser bizarro. Eu lembro que no começo da década de 90, eu, morador de Uaíba, cria lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, sempre muito acostumado a pegar trem para ir para o trabalho. A facilidade que tinha para tomar um trem naquela ocasião, para vir para o centro do Rio, ou ir para a zona da Leopoldina, ir até São Cristóvão, fazer baldeação, pegava um trem, voltando para a estação de Ramos, Bom Sucesso, naquela ocasião. De sorte que nós estamos andando para trás. Quando a gente caminha para avançar no modal rodoviário, cada vez que se faz isso, eu fico assustado. Porque é caminhar para trás. Basta dizer, se a gente retrocede um pouco mais, vai para a década de 50 de novo, do século passado, né? Não do retrasado, porque o bonde começa no retrasado. No século passado, nós tínhamos uma malha ferroviária que é uma das maiores do mundo, aqui no Brasil. E aqui, de novo, nessa região aqui, eram muito bem servidos de transporte ferroviário, que é o que o mundo seguiu, que é o que o mundo inteiro seguiu. E nós retrocedemos, mudamos, hoje nós temos menos ferrovias, hoje, bonde, a gente só tem aqui o VLT, que é um bondezinho moderno que anda aqui no centro, que é uma coisa meio que turística, né? Meio que turística,
mais a retomada agora do bonde de Santa Teresa, e é algo que nos espanta, e nos espanta profundamente, porque a gente sabe que a solução perpassa por, na verdade, uma mudança de modal, precisa enfrentar o debate. Precisa se enfrentar o debate. Toda cidade moderna no mundo tem trem, tem VLT rodando no centro da cidade, toda cidade moderna no mundo. E aqui a gente continua caminhando na mesma toada do transporte rodoviário. Se você repete, faz a mesma coisa, a tendência é dar o mesmo erro. Né? Se você repetir a mesma coisa 10 vezes, você vai chegar no mesmo lugar. É o que a gente continua fazendo aqui. E o que eu acho que a gente tem que tentar olhar para o futuro e nos imaginar, nos colocarmos nesse lugar. Nos colocarmos no lugar do povo que sai da Baixada Fluminense para o centro do Rio, que leva 2 horas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. São 4 horas que a pessoa perde. É uma perda de produtividade tremenda. Não é à toa que a gente perde tanta indústria. Aqui a segurança não funciona, o transporte é uma lástima. Né? O transporte é uma lástima. Sobra pouco para comemorar. Sobra pouquíssimo para comemorar. A gente precisa virar esse jogo. A gente precisa virar de fato esse jogo. E atitudes como essa, de mobilizar a sociedade, é o caminho. É o caminho para se construir um futuro que a gente possa ter um pouco mais de esperança. Mas eu sempre me pergunto, o quanto difícil é fazer um terminal aquaviário aqui para as comunidades que tem na beira da Baía de Guanabara? Qual a dificuldade que tem disso? Quanto custa isso? Custa pouco. Aqui as ideias são sempre mirabolantes. Sempre caminhamos pelo que é mais caro. A gente, ao invés de caminhar pelo simples, que é mais barato, experimentado no mundo, me parece que a gente sempre procura a pior via. Se tiver uma via tortuosa, a gente prefere a tortuosa. A gente nunca prefere a linha reta. A gente sempre prefere o caminho que tem mais curva. Isso é muito ruim, porque isso impacta na qualidade de vida das pessoas, na construção de uma sociedade melhor que todos nós almejamos, que eu acredito piamente que todos nós almejamos, e acho, sim, que tem que se, de fato, buscar um transporte mais humanizado para que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas e possa melhorar a competitividade do ponto de vista econômico do nosso Rio de Janeiro, que estamos descendo a ladeira no ranking econômico do país. E nós precisamos retomar os tempos áureos que o Rio de Janeiro era um lugar um tanto quanto alvissareiro para quem espera que se possa ter uma vida melhor, que é o que todos nós desejamos. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Sandro. Vai ser fundamental, viu, Sandro, a participação da CUT, da CTB, da representação dos trabalhadores nessa discussão do sistema de um sistema de transporte que efetivamente funcione. Para isso é preciso ouvir os mais variados segmentos. Agora a gente vai passar para uma fase de ouvir as pessoas que estão na plenária. Eu queria convidar a Maju Cortes, jovem usuária do sistema de transporte do Rio de Janeiro, fazer uso da palavra. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Malu Cortes. Malu? Malu, isso. Desculpe, Malu. Primeiro, saudar a mesa. Eu sou moradora de Xerém, tenho 23 anos e estudo na UFRJ. Eu tenho pensado, na verdade, muito nessa questão de mobilidade, muito a partir de uma perspectiva não só do transporte como mercadoria, mas pensar o transporte a partir das pessoas que pegam o transporte e o que isso significa para a gente enquanto população. Porque quando a gente fala, por exemplo, do tempo de deslocamento no transporte, a gente não está falando só 4 horas de produtividade, 5 horas no transporte, mas a gente está falando que 5 horas dentro do transporte significa que uma mãe vai deixar de ficar 5 horas com um filho, que poderia ser uma alimentação, poderia ser... tem uma coisa como o transporte é pensado que é muito mais de interdição do que de bem viver. E acho que isso precisa ser colocado aqui, porque pensar um transporte vai muito além dessa lógica como está colocada, né? E acho que a gente cai nesse erro toda vez que a gente continua pensando nele com essa lógica de mercadoria e muito menos na população. E aí, acho que uma coisa que eu pensei nessa fala é o transporte que nós queremos e o que isso produz.
Porque quando a gente fala de um transporte de qualidade, um transporte menos demorado, um transporte barato, acessível, a gente está falando que é isso, uma família que vive com salário mínimo vai conseguir gastar dinheiro com comida, com lazer e vai gastar menos com transporte. A gente tem feito pesquisas do impacto do custo do trem e, assim, é absurdo, porque é muito louco a gente pensar que a gente gasta mais de 30% do nosso salário com transporte. Para uma família que recebe um salário mínimo, isso é muito dinheiro. Então, acho que a minha fala é muito nesse sentido, assim. Como é que a gente pensa o transporte a partir de uma política pública de acesso e não como ele está sendo colocado, que é de interdição e cerceamento, de certa forma, né? Eu moro em Xerém e acho que só para acessar a praia, e aí esse é um exemplo que eu dou porque acho que nada é tão material quanto pensar que para eu acessar a praia, eu preciso pegar uma van que custa R$ 12,50 e depois eu preciso pegar um metrô que custa R$ 6,80. Pensando numa lógica assim, de uma família que gasta mais de R$ 30 para cada pessoa se deslocar para a praia, pensando numa família que tem 2 filhos, por exemplo, a gente está falando de 4 pessoas, assim, não sou muito boa com conta, mas acho que isso produz, de certa forma, novamente, interdição e não pode ser assim. Então, peço muito para que a gente olhe para o transporte não como mercadoria, mas, de fato, como política pública que diz sobre todos os acessos, pensando que para você para você acessar a saúde, para você acessar a educação, para tudo na vida a gente precisa se deslocar. Então, não é possível pensar o transporte nessa... Já vou concluir. Nessa perspectiva e continuar novamente, né? Acho que foi um pouco do que o rapaz falou. Na década de 40, 50, o Rio de Janeiro já foi o território no mundo com maior malha ferroviária. Então, o que aconteceu para que a gente começasse a investir na indústria rodoviária e sucateasse tanto a indústria dos trens, né? Então, é um pouco disso. Obrigada, gente. A gente que agradece. Malu, vocês falando da praia aqui, eu pensando na cachoeira de Xerém. As cachoeiras. Queria chamar o senhor Licínio. 3 minutos agora, tá, gente? O senhor Licínio é representante da FAMERD, presidente da FAMERD. É o presidente da FANRIO. FANRIO, desculpe. Coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana. Membro do Conselho Municipal do Conselho Estadual de Transporte. Sou conselheiro do Clube de Engenharia e já adianto que eu vou pedir licença para me retirar, porque hoje tem a posse dos novos conselheiros. E também faço parte da Comissão de Mobilidade Urbana do CREA-RJ, onde eu sou conselheiro representando o clube. É importante, em primeiro lugar, saudar a quem veio aqui, se deslocou para estar aqui na coisa, em nome de quem eu cumprimento todo mundo, inclusive a mesa. O transporte é fundamental e um direito social, como diz o artigo 6º da Constituição. Transporte, educação, saúde. Você está doente, você vai no posto de saúde, não paga nada. Até vai ao hospital. Se quer estudar, tem uma escola pública para um filho, tem uma universidade para isso. Você quer transportar, você tem que ir. Mas existem transportes grátis que todos estão acostumados a usar e ninguém nota. Por exemplo, quando você vai num lugar, você pega um elevador. Não tem uma catraca na porta do elevador. Por quê? O sistema, o prédio, suporta essa conta. O condomínio do prédio paga a conta do transporte vertical. Por que o condomínio da cidade inteira não paga o transporte horizontal? Esse evento não estaria acontecendo se só viessem aqui as pessoas que têm carro. Quantidade de servidores que tem a Câmara, poucos devem vir trabalhar de carro. Então, o carro é quase que um lazer você poder vir andar de carro. Você tem que ter um transporte público eficiente que beneficie todos, porque todos têm que pagar por isso. Tarifa zero é uma necessidade, mas aí fala, quem vai pagar? Todos têm que pagar. Ah, mas eu tenho carro, não preciso. Não, você precisa de transporte. Então, é importante que se faça isso. E aí sim,
falando do vereador Edson e do vereador Siri, é importante essa discussão estar na mesa, e o Fórum de Mobilidade Urbana, FANRIO e o Clube assinam com o maior prazer esse manifesto. Eu acho que a gente tem que colocar isso todo dia, falando nisso, porque transporte é uma necessidade absoluta. Obrigado. Que agradeço. Queria convidar o outro dirigente lá do CREA, do Clube de Engenharia, Francis Bogossian. Eu estava lembrando aqui, Francis, ontem eu tive uma conversa com uma senhora, Lígia Costa Leite, e era muito voltada para a questão da criança. E a escola Tia Seata, tinha aqui no centro. Aí ela falando do trabalho que tinha com crianças, e depois, no período da redemocratização, a sociedade discutia muitos temas, né? E uma delas é a questão da assistência à criança, principalmente a criança de rua. E eles começaram a discutir, formaram um fórum nacional para discutir o tema, e quem auxiliou e deu toda a infraestrutura para que eles pudessem organizar um debate que veio culminar no Estatuto da Criança e do Adolescente foi a empresa Odebrecht. Aí eu lembrei que da debacle que nós tivemos durante esses anos recentes aí, que levou a Odebrecht e tantas outras empresas quase que à falência, né? E do seu papel no Clube de Engenharia, de estar sempre denunciando e acolhendo, né, aqueles que lutavam contra a destruição do Brasil e principalmente das empresas de engenharia. Aí, quando eu te vi ali, eu lembrei da conversa que eu tive com a Lígia Costa Leite, que é muito ligada ao falecido governador Leonel Brizola. E ela me contou isso, falei, pô, que eu acabei de ler um livro do Emílio Odebrecht, sobre a Odebrecht, né, essa tragédia que se abateu sobre a Odebrecht, e, por coincidência, o encontro aqui num evento de transporte, mostrando que o Clube de Engenharia sempre está sintonizado com os anseios mais altos da população brasileira e também da população fluminense. Então, cedo a palavra aqui ao futuro presidente do CREA, Francis Bogossian. Muito obrigado. Bom, meu nome é Francis Bogossian. Eu fui presidente do Clube de Engenharia durante 2 mandatos. Fui presidente da Academia Nacional de Engenharia por também 2 mandatos, que terminou agora em abril desse ano. E também fui presidente durante 3 décadas da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, onde acolhemos essas pequenas, médias, grandes empresas de engenharia e que sofreram muito, como muito bem foi dito pelo nosso Dr. Edson Santos. Foi uma tristeza, porque esse movimento teve outra finalidade, que é justamente liquidar com as empresas de engenharia e com o desenvolvimento da nação brasileira, porque não há desenvolvimento sem engenharia. E também não há engenharia sem desenvolvimento. Quer dizer, você acabando com os dois, você liquida com o país, sem sombra de dúvidas. Então, eu assisti isso na própria pele. Eu também fui professor na Escola de Engenharia da UFRJ, na Veiga de Almeida, fui diretor da Escola de Engenharia e pude viver isso. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa há 51 anos e nessa fatalidade feita para destruir as empresas de engenharia e trazer as empresas estrangeiras para o Brasil, né? Esse foi o objetivo, né? Afetou também a minha empresa. Esses últimos, eu diria, 7 anos, foram de sofrimentos. Eu sou um empreiteiro que distribuo os lucros da empresa com os empregados. Na minha empresa tem 14º, 15º salário. Se der lucro, ele é distribuído entre os empregados.
além de gratificações normais e 14º e 15º salário, gratificações extras. Porque... Muito obrigado. Eu acho que o empresário que não está preocupado com seus empregados não é um empresário verdadeiro, não é um brasileiro de fato. E eu, agora, liberado dessas participações em associações, sem nenhuma remuneração, não tem nenhuma dessas instituições remunera o profissional, o salário no clube de engenharia foi 0, na academia 0, na Associação de Empresas de Engenharia também não tinha salário, não tinha absolutamente nada, e no CREA também não vou ter. Mas eu tenho disposição para lutar. Eu quero ver um CREA não só preocupado em cobrar o ART, a anuidade do engenheiro. Eu quero ver o CREA trabalhando em prol de problemas nacionais. A mobilidade urbana é um deles, um dos mais importantes problemas. E eu acho que o CREA é uma entidade ligada ao CONFEA, que é nacional, e que deve ter, dentro da sua razão social, da sua existência, a defesa da engenharia e da soberania da nação brasileira. E eu queria, já que me deu a palavra, se eu, por acaso, como dizem que no testamento do Dr. Roberto Marinho, ele começava dizendo, se algum dia, por acaso, eu vier a falecer, e eu, por acaso, se eu vir a ser eleito presidente do CREA, eu vou, em primeira instância, convidar, melhor dizendo, entidades como a que trata de mobilidade urbana, para a gente criar um grupo de trabalho, não só técnico, como já existe, mas também que lute lá em Brasília e no governo do Estado, no governo dos municípios, em prol da mobilidade urbana. Muito obrigado, eu já me estendi aqui, porque me apaixonei. Foi um prazer ouvi-lo aqui, viu, Francis? Queria convidar o senhor Itamar, representando o setor de mobilidade urbana do CREA. Pô, rapaz, o negócio do CREA aqui hegemonizou, hein? Mas não se sinta constrangido com a piada. Está desligado. Dá só apertar aí. Não, Paulo, 3 minutos rapidinho. Obrigado, Edson. Em nome do Edson, eu saúdo a todas as autoridades presentes. Em nome das mulheres, eu saúdo a nossa querida prefeita Fernanda Otiveiros, a qual eu tive a honra de saber que você está agora com a gente, no nosso partido. Né, Valente? Então, acho que isso é super importante. Meu amigo Valente, secretário de transporte lá de Japeri, a qual a gente discute bastante trabalhos, junto com o Carlinhos Santana, que é ferroviário de nação. Eu também, 38 anos ferroviário, acho que o trilho corre nas veias, acho que essa é a fundamental mobilidade que nós podemos fazer, a parte de integração. Então, eu trabalhei 38 anos na ferrovia, eu acho que você começa a pensar, o Rio de Janeiro corre pelos trilhos. Qual o melhor meio de transporte que tem? É o sistema ferroviário e o metro ferroviário. Então, essa faz a parte da integração com o BRT, integração com ônibus, né, Valente? Integração com as barcas, integração com a bicicleta, integração até com o andar a pé, que foi o primeiro meio de transporte do ser humano. Para poder o ser humano ficar mais, ter melhor qualidade de vida, melhor meio de se transportar, ele começou a andar a pé. Mas foram criando meios de transporte para o ser humano, certo? Que é a pessoa mais importante. Criaram-se as bicicletas, os cavalos, os carros, né? E até o avião, trem, metrô. Então, todos eles foram criados para o bem-estar do ser humano. Então, essa é a pessoa mais importante para se pensar. Então, assim, eu tenho 65 anos, hoje eu estou podendo andar de graça, né, nos meios de transporte. Eu tive que ter uma carência de 65 anos para ter um direito adquirido na mobilidade, né, um direito adquirido pela Constituição, que todos nós temos direito do seu direito de ir e vir. Então, o ser humano é o direito de ser o ir e vir, é a pessoa mais importante que nós temos. Então, nós temos que voltar todo o transporte voltado para o bem-estar do ser humano.
como fazer a parte de integração. Nós vamos fazer a parte de integração com o trem, os prefeitos, né? Claro, trabalhando com o governo do Estado, trabalhando com o governo federal. É você não olhar, não ficar de costa para a ferrovia, todo mundo integrando e fazendo esse trabalho. É o direito de ir e vir do ser humano e também não deixando de pensar no arranjo produtivo local, porque não adianta nós também termos todos os tipos de transporte se a pessoa continuar os 5 anos, como o Siri falou, né? Ficar os 5 anos, não, desculpa, as 5 horas, né? Passando de um lado para o outro. Acho que isso que nós temos que pensar, arranjo produtivo local, em Japeri, em Queimados, né? Em Oaíba, como você tinha falado, né? E isso são as coisas mais importantes. E não esquecemos, Edson Santos, a coisa mais importante que tem aqui no metrô do Rio de Janeiro, que acho que o governo do Estado tem que pensar mesmo, é completar a linha 2, completar a linha 2 até a Praça 15. Por favor, não esqueçam disso. Acho que é uma coisa fundamental. Nós temos que terminar para poder aumentar o real que nós temos que ter dentro da cidade do Rio de Janeiro. O usuário, que é o usuário para saúde, transporte, educação, lazer e a parte de mobilidade. Então, é isso que nós temos que ter pensando direto. O CREA está sempre à disposição, Edson. Nós estamos solidários com o manifesto, assinamos tudo isso e conta com a gente. Não só o Brasil precisa de técnicos, o Brasil precisa de políticos e precisa da sociedade civil para dar todas as possibilidades de formação, que a sociedade civil que sabe aonde o calo aperta. Obrigado a todos. Que agradeço. Olha, as entidades e movimentos que quiserem assinar aqui o manifesto, tem um QR Code aqui, que as pessoas poderão acessar, né, para fazer a adesão ao nosso manifesto. Queria convidar o deputado federal, Carlos Santana. Boa tarde a todos e a todas. Companheiro Edson, minha prefeita, Sandrão, filho e irmão, entendeu? Tenho o maior carinho. Fiquei muito contemplado com a tua falação. E a garotinha. Garotinha, quando você pergunta, mas por que essa visão está dentro do sistema? O sistema trabalha que pobre tem que só o transporte para levar para o trabalho. É para isso, esse transporte que está aí. Não é uma concepção do nosso estado, nosso município. Quando aqui falo um ferroviário, porque eu sou ferroviário desde 14 anos de idade. Tive a oportunidade de estudar na maior escola de ferrovia desse país, que era a Escola Silva Freire, em Engenho de Dentro. E quero dizer para você, que é um modelo que, se nós estamos pagando um modelo de desenvolvimento desse país. Assim, por que teu pai foi obrigado a ter fundo de garantia? Ele queria? Ou teu avô? Porque, para as montadoras entrar no Brasil, uma das coisas que exigia era acabar com a estabilidade do emprego. Então, tudo tem um porquê que está por trás. E eu acho que, assim, eu faço parte além dos sindicatos ferroviários, eu faço parte do movimento que a gente está começando novamente a organizar, já que começou lá nos anos 80. Se você não sabe, aquele ramal lá da tua cidade, lá de Caxias, tem um ramal que é fundamental, que é o ramal de Saracuruna, que vai adentro para, entendeu, lá para Guapimirim, assim sucessivamente. A Igreja Católica, lá com o Frei Varisco, fez um movimento nos anos 80 e conseguiu impedir que tirasse aqueles trilhos. Por quê? Porque o dinheiro que viria naquela época, Edson, de um acordo do Brasil com o Banco Mundial, pedia para tirar os trilhos. E assim aconteceu em vários lugares. Como em outros lugares nós não tivemos resistência popular, eles foram lá e tiraram. Então, assim, nós temos que... O papel aqui é extremamente importante, porque eu acho que, assim, por tudo que nós discutimos aqui, se nós não botarmos no centro a população e, ao mesmo tempo, os movimentos populares não entender que transporte faz parte de tudo, de toda uma logística, de todo... Você não discute urbanismo, você não discute saúde, você não discute educação, você não discute transporte. É um erro. É um erro. E pasme eu, que sou do movimento popular, comecei em associação de moradores, depois fui para sindicato, e 5 mandatos de deputado federal, 20 anos em Brasília, poucas das vezes se discutiu transporte nesse país.
Eu passei 20 anos na Comissão de Transporte. Nós nunca fizemos um debate sobre mobilidade. E desafio qualquer deputado. Em Brasília se faz essa discussão. A ótica é outra. A ótica é que tem que pegar o trabalhador e levar ele para o trabalho para dar produção. Simples e mais fácil. Acabou. A mulher, então, acabou. Ela está prejudicada cada vez mais. Então, a gente tem que acabar com esse negócio. Eu sou de um tempo, com 62 anos de idade, mas a minha mãe cansou de me levar na Quinta da Boa Vista, saindo lá do Barata, com trem de graça. Com trem de graça. Então, assim, é isso que o Sandrão falou, há um retrocesso. E quero dizer para vocês que hoje, com a questão da supervia, que é o assunto que eu sou obrigado a dominar, se continuar esse modelo que está aí, vai dar em nada, vai continuar a mesma coisa. Edson, eu desafio qualquer técnico, e vou usar a palavra do Antônio Carlos. Quanto precisa hoje para reparar a supervia? Não tem esse cálculo. Quantos dormentes estão podres? Quanto material rodante está parado? Vai aqui na oficina aqui de São Diogo, aqui, que é ali em Barão de Mauá. Então, assim, você tem uma grande discussão, e aí tem que resgatar o que a prefeita falou. Essa discussão não é uma discussão da cidade do Rio de Janeiro e da questão metropolitana. Essa é discussão do Brasil. O sistema está ferrado hoje. Estou dizendo para vocês que ferrovia eu conheço. Carga não está precisando de nada. Vamos parar com esse negócio. Carga não precisa de nada. Porque é o único país, se você não sabe, o cara é o dono da carga, é o dono da linha, é o dono da máquina. Vai lá e conversa com um pequeno minerador, de Minas, o que ele faz? Ele tem que meter de caminhão, porque ele não diz que ele não pode entrar, não temos vagão para isso. E vagão eu entendo só para fechar, porque vagão eu trabalhei em vagão, porque eu reparava vagão e construía vagão lá em Gente de Dentro. Então acho que assim, a gente tem que ter clareza do que nós estamos trabalhando. Então acho que assim, quero elogiar a Secretaria de Transporte daqui do município do Rio de Janeiro, que está tentando uma nova formulação. Não sabemos. Mas eu acho que assim, nós temos que ser ousados, e vocês estão sendo ousados, eu acho que pelo menos isso, nós temos que aplaudir, entendeu? Mas tem que trabalhar, tem que parar. Eu não aguento mais em reunião que as pessoas acham que transporte é para levar a gente para o trabalho, pomba. Transporte é para tudo. Então, a gente tem que primeiro tirar esse discurso entre nós. E, Edson, tem alguma coisa também que está acontecendo. Alguns entes nossos não estão fazendo a sua parte. Então, a gente vai ter que chamar. Cadê as agências? Cadê as agências? Cadê o papel das agências? Não tem papel nenhum. Entendeu? Então, acho que a gente tem que jogar pela unidade, e quero chamar vocês. Nós estamos com a segunda reunião no ramal de Santa Cruz, que vai ser lá em Santa Cruz, fizemos em Campo Grande de Santa Cruz, e estamos fazendo várias reuniões, em Caxias já fui 2 vezes, entendeu? Também em Guapimirim, reunindo a sociedade. No primeiro momento, nós estamos tentando ganhar a militância. A militância tem que entender um pouco, entendeu, sobre isso, para que a gente depois discutir com a sociedade. Então, quero agradecer muito o CREA pelo apoio que está dando lá, entendeu? Por todo, eu acho que assim, a gente está conseguindo reviver uma luta que no passado, mas que a gente junta agora com esse apoio, acho que é fundamental. Porque projeto tem demais, é só você apertar um botãozinho que vai sair tudo da academia. Tudo é uma academia. Agora, se não tiver apoio popular, meu amigo, não adianta, tem que ter apoio popular. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Carlinhos. Vou convidar o secretário de Transporte de Japeri, José Augusto Valente. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimento aqui a minha prefeita, Fernanda Ontiveros, e cumprimentando a prefeita Fernanda, cumprimento toda a mesa. Eu gostaria de falar, tem a ver um pouco com essa fala agora do Carlinhos e da Malu, né? Eu começaria pelo seguinte: nós em Japeri temos uma proposta para superar a crise da supervia. Nós já escrevemos sobre isso, a prefeita já fez 2 artigos, inclusive um junto com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Nós
já conversamos na Casa Civil, já conversamos no Ministério de Relações Institucionais, já conversamos com o ministro das cidades, ministro Jader Filho, e já conversamos com membros da Secretaria de Mobilidade Urbana e o diretor de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. E recentemente, tive a grata satisfação de saber que o meu amigo Ângelo Monteiro foi nomeado diretor de Mobilidade Urbana do Rio Metrópole. Isso é extremamente importante, porque uma boa parte da nossa proposta, na verdade, já passa pelo Rio Metrópole, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: qual é o sonho do morador, da moradora de Japeri e da Baixada Fluminense como um todo? Por exemplo, imagine uma situação em que todo domingo seja tarifa zero no trem. Todo domingo. As pessoas vão poder pegar, e se isso, dependendo de como seja essa gestão, não é só o trem, pode ser o metrô, pode ser o ônibus, e as pessoas possam. É verdade que Tinguá tem muita coisa importante ali em Nova Iguaçu, para o morador de Japeri, né? O próprio Paracambi, Itaguaí, né? Existem várias possibilidades, Queimados, que as pessoas vão poder, no domingo, fazerem o que quiserem. Fazerem o que quiserem, não vão ter que gastar nada. Aí eu pergunto, é maluquice isso? Porque alguém poderá perguntar. Não, isso aí está cheirando a maluquice. Está cheirando a, desculpe o termo, porra-louquice. Acontece o seguinte, a chave do negócio é como é que é a gestão do sistema. Como é que é a gestão? Do jeito que é hoje, isso é impossível. Isso que eu estou falando aqui é impossível. Eu só mencionei de atividades de lazer, mas também para ir para a escola, para fazer, quer fazer compras em Queimados e não quer gastar uma fortuna de trem, entendeu? Então, hoje a gestão, ele está me pedindo para concluir, eu já estou concluindo. Nós podemos fazer a gestão, hoje a gestão, ela é com base num modelo em que o operador é o gestor. O dono da empresa de ônibus é o gestor do sistema de ônibus. A CCR é a gestora da Barcas S.A. Metrô é gestor do metrô. Supervia é gestor da linha de trem. Esse é o erro absurdo. Nesta modalidade, alguém já falou aqui, se continuar desse jeito, o máximo que você pode fazer é um pouco mais do mesmo. Mas você não vai conseguir fazer uma revolução que somente será possível se nós fizermos uma gestão, e a proposta que a gente está fazendo é gestão de um consórcio público, ou seja, um pacto em que nós tenhamos a União, o governo do Estado e os municípios afetados pela mobilidade, né, atuando para fazer as melhorias que são necessárias. E, naturalmente, com a devida participação popular, né, com conselhos que garantam a participação popular. Então, esse é o modelo que a gente tem apresentado e, se for possível, depois, em outros momentos, a gente vai poder detalhar um pouco mais. Muito obrigado. Zé. O senhor Paulo Valente vai comentar. Comentar a fala do Valente aqui, do meu xará, que é bem interessante, até falar aqui com o Diego, hein, Diego? Na colocação do Valente aqui, ele falou sobre a questão das empresas serem as operadoras. E, com essa gestão agora da Prefeitura, no Rio Ônibus, a gente viu que realmente quem fazia essa gestão antigamente era o próprio Rio Ônibus. A gente colocava, escalava, colocava para rodar aqui, ali, essa linha assim, ali não, mais carro, menos carro, de acordo com a demanda, pelo modelo de remuneração que tinha. E com a Secretaria agora, o que a gente fala? Isso abertamente. Nós somos prestadores de serviço contratados pela Prefeitura para rodar do jeito que eles determinam. E hoje a gente recebe uma ordem de serviço, vocês vão rodar nessas e nessas linhas, nesses horários e tudo, e a gente vem negociando, cada vez estão voltando mais linhas,
O modelo ainda não é o ideal, que é o modelo híbrido, a gente fica com a arrecadação e parte do subsídio que é pago e está trabalhando para ser remunerado por quilômetro, porque aí realmente o que é que nos cabe? Colocar um ônibus em boa condição dentro do planejamento feito pela prefeitura, que é como tem também em Maricá lá com tarifa zero, não é porque é tarifa zero que bota milhares de ônibus rodando, não. Tem um planejamento de acordo com a demanda, a população de lá gosta da tarifa zero, mas também tem reclamações, podia ter mais ônibus, mais isso, mais aquilo, mas tem que ter a responsabilidade de saber quem paga a conta. Então, é só para comentar, Povo Valente, que aqui no Rio, acho que desde o acordo firmado, a gente tem essa postura, olha, a prefeitura planeja, a gente coloca o ônibus lá no determinado, e se não colocar ônibus, toma multa. E é isso. Não, é isso aí, gente. Estamos começando a falar a mesma língua aqui, né? É isso. Não, tem até um debate posterior que nós vamos fazer, é sobre o ramal de Santa Cruz, que é um ramal municipal. Entendeu, Diego? Então, da prefeitura participar dessa engenharia. Dando continuidade aqui, eu queria chamar o Antônio Carlos, representando o Fórum de Mobilidade. Bem, boa tarde a todos. Parabenizar aqui o Edson Santos, vereador, pela iniciativa. Eu acho que nenhum modal, infelizmente, de transporte aqui no Rio tem sido eficiente, vereador Edson Santos. O modal aquaviário não funciona, o modal ferroviário não funciona, o modal por ônibus não funciona e o metrô está se estrangulando. A continuar nesse ritmo, em breve, mas muito breve mesmo, teremos o estrangulamento do metrô. Ou se faz essa obra, que eu digo que agora é emergencial da linha 2, ou vai parar o metrô. A qualidade do metrô vai chegar à qualidade da supervia hoje. Então, é preciso, eu quero aqui louvar a sua iniciativa, dizer que todo esse esforço que os vereadores aqui do Rio estão fazendo, ele é importante porque leva o município do Rio de Janeiro a ocupar uma função que já deveria estar ocupando. Quer dizer, de ser um estimulador. Quer dizer, nós temos aqui a capital, nós temos só aqui na capital quase ou mais de 3 milhões de veículos, recebemos aqui da Baixada outro 1 milhão, e não há como suportar, não havia para suportar esse trânsito. Então a pessoa fica parada na Avenida Brasil, fica parada no arco, não tem segurança no arco metropolitano e para tudo. Nós temos bairro no Rio de Janeiro, que o setor aquaviário pode servir, a responsabilidade também do prefeito entrar nisso. Está aí Paquetá, está a Ilha do Governador. Quer dizer, os municípios da Baixada Fluminense precisam se inserir mais nisso. Quer dizer, não basta a prefeita de Japeri, e louvável a sua iniciativa, mas é insuficiente. Os prefeitos de Caxias, de Belfor Roxo, de toda aquela região, de Nova Iguaçu, têm que se inserir nesse contexto. Então, a sua iniciativa é louvável. Eu acrescentaria só um ponto a mais, que eu já tinha falado na reunião do fórum, nesse seu manifesto, que é o transporte a pé. Nós temos hoje, principalmente no município do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, uma deteriorização muito grande das calçadas. E é preciso a gente retomar os investimentos nas calçadas, que hoje, boa parte delas, estão ocupadas por cadeiras de bares e restaurantes. A gente, para circular nas calçadas, a gente tem que entrar, circular entre as cadeiras. Não são lisas. Cada proprietário do imóvel faz uma calçada diferente, não é uniforme, é um sobe e desce. Então, a pessoa com deficiência tem N dificuldades de transitar e a gente precisa definir realmente de quem é a responsabilidade. Hoje, no município do Rio de Janeiro, é do proprietário, que aí não investe. Então, é preciso a gente investir nisso. E, para finalizar, Edson, é fundamental a gente instituir um índice de qualidade do transporte público, onde a gente estabeleça alguns critérios, como segurança, pontualidade,
né, acessibilidade, todos esses quesitos, como para medir a qualidade e constar, inclusive, do contrato de concessão, que, naturalmente, deve ser seguido esse novo modelo, que não dá mais para remunerar, né, concessão por passageiro, tem que ser, naturalmente, por quilômetro. Tá? Obrigado aí. Nada, Antônio Carlos, obrigado. Essa questão última que você coloca, no município do Rio de Janeiro, é uma dos parâmetros para a remuneração, é a questão da qualidade, né? Além da frequência, a questão da qualidade, até ar-condicionado, enfim, uma série de requisitos para a remuneração plena. Se não tiver isso, se faltar algum, tem uma queda no valor remunerado. Mas é isso, né? A perfeição é uma meta defendida pelo goleiro e a gente está perseguindo a perfeição. Só queria deixar uma sugestão. Está faltando aqui só um companheiro aqui. Aí, o companheiro... Rapaz, eu não enxergo nada de óculos, sabia? Companheiro da Mapa. Edson Lima. Esse óculos aqui não resolve meu problema mais não, cara. Olá, boa tarde a todos e todas, saudar a mesa, o espaço, a possibilidade de estar aqui e dialogar publicamente, uma questão que é interessante a todo mundo, né? Primeiro, vou me identificar, eu sou urbanista e arquiteto. Nesse momento, eu me coloco mais como urbanista do que arquiteto. Meu nome é Edson Lima, sou membro da comissão recém-formada da Associação de Moradores afetados pelo Anel Viário de Campo Grande. Sou cria de Campo Grande, nasci, moro lá há 32 anos. Hoje tenho o risco da minha casa ser desapropriada por um projeto de mobilidade urbana. E aí, introduzir a minha história enquanto formação, né? Eu passei 2h30 para ir e para voltar de Campo Grande para o Fundão. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar hoje, depois de ter passado essa história, que meu CR na época era no máximo 6. E aí, quando a família fez aquele rateio, a avó, o tio, o pai, ajuda para o filho poder sair para morar mais perto da faculdade, minha nota mais baixa era 9. Aí é uma questão que foi colocada por alguém aqui, a competência da pessoa, a qualidade da pessoa está sendo colocada também em xeque, a saúde mental, de ficar 5 horas no trânsito. Isso para introduzir. Aí eu pergunto aqui, né? Até quando um direito, que é o direito à mobilidade, ele se sobrepõe a outro, que é a questão que a gente está vivendo em Campo Grande, o direito à moradia, que a gente tem mais de 200 famílias sendo desapropriadas para construir um projeto que não foi dialogado com a população. E não vai resolver, até porque não prioriza o transporte público. Hoje mesmo, vindo para cá, a gente estava num nó, que é a estrada do Lameirão, com quase 1 quilômetro de engarrafamento, e você não via um ônibus, era só carro particular. Então, assim, gente, a mobilidade também passa por isso, né? A gente dialogar com atores, o poder público com o movimento social. E aí eu gostaria de falar, como urbanista, que eu olhei esse projeto, eles estão fazendo uma ponte de safena antes da pessoa ter um infarto. Esse é o projeto do anel viário. Porque a gente só conhece o trecho 1, que foi divulgado. O trecho 2, que é pior, que tem mais um túnel. Isso não está publicado. E é aí que vem as desapropriações. No primeiro trecho, a gente tem em torno de 3, 4, hoje já dialogado, já revertido essa situação. Agora, no outro trecho, que não é divulgado, a gente tem mais de 200 famílias sendo desapropriadas. A gente está, assim, estimando, não podemos falar com certeza, mais de quase 1.000 pessoas perdendo as suas moradias, sem um plano, sem um projeto de desapropriação. Primeiro, que ninguém quer sair de lá. Isso não foi dialogado, a única coisa que foi colocada foi um decreto. E a pessoa descobre que vai ter que sair da sua casa. Enfim, concluindo, né? Então, o anel viário, primeiro, ele não dialoga com o transporte público, não chega perto da estação ferroviária, não chega perto da rodoviária de Campo Grande. A gente entende também que o BRT é defasado.
hoje é um sistema que está defasado, funcionou na década de 80 em Curitiba, mas já se passou 40 anos e o Rio está querendo fazer uma coisa que 40 anos atrás deu certo. Enfim, eu gostaria de citar, assim, como a Malu que falou também, me sinto jovem assim como ela, eu tenho 32, ela é mais jovem que eu, que o Harvey já dizia, né? Os jovens, está na mão dos jovens da periferia mudar a realidade dessas cidades, né, que estão sendo colocadas, porque é a gente que está sofrendo. Exatamente. Então, galera, é a pergunta que fica. Eu, enquanto profissional, que também sou técnico, a pergunta fica está difícil, está com dificuldade técnica para resolver o problema, ou está faltando vontade política? Porque a gente sabe, eu fui já estive num escritório, muitos projetos saem de lá sem olhar o real, porque a base cartográfica de 2020 não é a mesma da realidade de 2023. Já subiu casa nesse meio tempo ali. Já tem gente morando, já tem família. Isso é ignorado. Obrigado pelo espaço. Valeu, cara. Obrigado. Carlinhos. É só para incluir. Não, tem que ser gravado, camarada. Não adianta tu falar Não, igual tivesse na Assembleia do Sindicato Ferroviário, não vai valer. Assembleia de peão, a gente tem isso. O cara levanta lá e deixa. Mas é que assim, deixar que, acho que, só para abrir uma polêmica, Edson. O dinheiro do PAC, é isso mesmo que a gente está querendo? É essas obras que nós estamos querendo? Não, olha só, Edson, eu compreendo tudo. Está aqui um cara que joga sempre para a unidade. Agora, vem cá. O que eu saio do meu corporativismo de ferroviário. Mas vem cá, esse dinheiro que vai fazer estudo da linha 3, não poderia ir para a barca para resolver algumas barcazinhas não aí, para botar lá para Paquetá e algumas sucessivamente? Eu acho que assim, a gente tem que abrir esse debate, até porque eu acho que o Rio de Janeiro pode ser fundamental, porque o projeto está em Brasília. Nós temos a nossa bancada de deputados federais, nós podemos levar uma proposta para eles, entendeu? De modificação. Acho que assim, e aí eu gostaria de saber também, qual foi a entidade que foi chamada para dizer, o PAC, o dinheiro vai ser para essa área, essa, e aí a entidade pode falar, entendeu? Acho que assim, eu queria que a gente fizesse essa discussão, à luz mesmo, à luz da nossa realidade presente hoje. Qual é a modificação que nós podemos fazer? Entendeu? Acho que a gente não podemos deixar de perder essa oportunidade, até para a gente poder encaminhar para os deputados federais. Beleza, Carlinhos. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Dizer que na comissão a gente vai avaliar, viu, as falas aqui, as contribuições aqui feitas, e para dar continuidade a esse processo. Uma das coisas que a gente vai deixar já, buscar agendar, é uma reunião com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, com a comissão e as entidades que estão aqui interessadas, já indo na direção do que você fala, viu, Carlinhos? Aí serão avisados, provavelmente será em Brasília, né, porque tem que ir a Brasília para resolver as coisas, mas a gente vai avisar a todos para que possam se organizar para estar presentes. Assinaram esse manifesto o vereador Edson Santos, por óbvio, vereador William Siri, vereador Zico, que são membros da comissão especial, a CUT-RJ, a CTB-RJ, representando os trabalhadores, o Sint-Sama, Sindicato de Saneamento, né? O Instituto MDT, o CREA, o Fórum de Mobilidade Urbana, a FANRIO, o Clube de Engenharia, Valdec Carneiro, coordenador do Núcleo de Educação e Cidadania da UF, Carlos Santana, nosso deputado federal aqui presente, Zé Augusto Valente, secretário de Transporte de Japeri, José Ribamar, secretário de Habitação de Queimados. E quem estiver assistindo ao evento e quiser aderir ao manifesto, poderá fazê-lo através do QR Code aqui. E agradeço a presença de todos. Acho que foi uma reunião muito proveitosa, vai trazer muita luz
para a nossa atuação política. Muito obrigado. Está encerrada.